a Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje para aprendermos sobre a Tua palavra, Senhor. Jesus. Estejamos com as nossas mentes abertas, Pai. Precisamos absorver todas os ensinamentos. Que eu possa capacitar todos que aqui estão presentes, Senhor. Todos, Pai. Para que absorvemos todo esse conhecimento que será passado, Pai. Capacita cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente hoje vai aprender aí a palavra do Senhor com base na lição 16, né, a página 83 da nossa revista. E se os irmãos puderem abrir, e 16. E o texto base aí que nós iremos utilizar hoje se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10. E a gente vai ler todo o capítulo 10, mas a gente vai dar um enfoque inicial do versículo 1 ao 11 e depois a gente vai continuar o capítulo. Só para os irmãos entenderem, essa é uma lição, né, que passa alguns ensinamentos práticos para a vida cristã. Ela fala de muita coisa, é uma lição assim um pouco longa e bate de assuntos que aparentemente não têm uma conexão entre si, mas no final a gente vai ver que elas se interligam. E isso é muito bom. Então, assim, a gente, ao sair dessa lição, a gente tem que saber algumas coisas, né? Ou ter uma ideia de algum tipo de comportamento que nós devemos ter no nosso dia a dia. Eu tinha falado da questão prática. E aí, estudando a lição ontem, né, mais a fundo, eu elaborei uma frase que, se os irmãos puderem guardar agora no início, vai facilitar aí o entendimento no final. Então, qual o objetivo da lição hoje? Saber e entender os limites da liberdade cristã. Então, a gente vai entender e saber quais são os nossos limites como cristãos e também entender as nossas responsabilidades. Porque, principalmente, quem é pai, né, sabe que o filho ele tem uma liberdade muito grande dentro de casa. Isso é natural, né? O filho acaba podendo fazer várias coisas. Só que com o passar da idade, o que a gente, como pai, né, no caso dos irmãos, ainda não tem filho, tenta incutir na cabeça da criança. Que ela também tem responsabilidades dentro de casa. Isso é natural. Para você desenvolver um homem de honra, né, uma mulher de honra, um homem com responsabilidades e uma mulher com responsabilidades. E a gente vai começar a ler então, vamos começar a ler a palavra do Senhor, e a gente vai ler aí 1 Coríntios 10, como eu havia dito, do 1 ao 11. E aí vamos fazer daquela forma como o irmão Washington geralmente adota, que eu acho muito interessante. Se cada um puder ler um versículo, a gente torna a aula mais participativa. Então eu vou começar lendo aqui o 10:1. O título da minha Bíblia fala assim, ó, Exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. 2. Começaram, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual, bebiam da pedra espiritual que os seguia, que a pedra era Cristo. Deus não se agradou da maior parte deles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Pode ler o 6, irmão. Por favor. Essas coisas foram escritas para que não dissemos as coisas más. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Levantou-se para a E não nos constituamos, como alguns deles fizeram, que caíram no dia 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. 10. Não murmureis, como também alguns deles não murmurarão e perecerão pelo destruidor. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é interessante que na palavra do Senhor a gente tem um relato aqui do apóstolo que o povo de Israel
na caminhada deles, tiveram algumas fases e inicialmente Deus foi acompanhando eles. Então aqui ele dá o exemplo da nuvem, né? Então o povo andava de dia e havia uma nuvem que cobria ele. E também vai falar da comida e da água. E é engraçado que a água que a gente vai estudar um pouco mais a fundo, né, estudando um pouco mais, eu não sei aqui quem já teve privação de água, quem já teve que ficar longos períodos sem beber água. Mas uma das primeiras coisas que acontece com a gente é que a gente começa a primeiro perder a atenção. A gente para de pensar. A gente não consegue se concentrar, a gente não consegue começar uma coisa e terminar. E depois disso, isso vai evoluindo, você vai começar a se sentir fraco. E depois você começa a ter ânsia de vômito, né, nos casos mais graves. Então, essa rocha que ele fala aqui, e eu estava até falando isso ontem com o pastor, eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma nascente de água. Alguém já teve a oportunidade de ver aqui? Onde a água nasce, literalmente? Geralmente, ou da terra, né? Do solo, ou de uma rocha. Só que toda água que nasce, ela vai nascer do lençol freático, né? Que é um lençol, né? Uma camada como se fosse um rio que nasce por baixo d'água. E a maioria das vezes essa água brota dentro de rocha. Então, se a gente for lá para Itatiaia, a gente vê muito isso, né? Tem um rochedo, uma parede, e do nada você vê um gotejar de água ali. Então, é isso aqui que o apóstolo quis dizer, né? A nossa rocha espiritual. Então, a rocha espiritual que ele fala aqui no 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, a liberdade que eles tinham de caminhar de dia, ou de não faltar comida à noite, é porque eles estavam ligados espiritualmente a Jesus, né? A figura de Deus. E essa ligação, ele usa aí como uma rocha, que é a fonte da vida. E essa fonte da vida a gente acabou de analisar, que geralmente vem ou da terra ou de uma pedra, e ela dá o sustento ao homem. Então, a gente começando a estudar a nossa lição, vamos começar aqui, né? A segunda parte do capítulo 8 e 9 de todo o capítulo... a segunda parte do capítulo 8 e todo o capítulo 9 ensinam que o mau uso da liberdade cristã pode trazer prejuízo a outros cristãos e até impedir que incrédulos se aproximem do Evangelho. É necessário abrir as mãos de direitos e privilégios por amor de Cristo, sem comprometer princípios morais e espirituais. No texto que hoje é o objeto do nosso estudo, o apóstolo ilustra como o uso da liberdade do cristão pode trazer prejuízos à própria alma. Aí, vai falar, cuidado com a presunção. Aí ele vai falar do 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Se não tiver cuidado, qualquer cristão pode se tornar presunçoso. Basta confiar na própria maturidade e espiritualidade e recusar-se a aprender mais da palavra de Deus. A liberdade cristã é um inigualável privilégio, mas impõe limites que, quando ultrapassados, trazem consequências. Por essa primeira parte aqui, meus irmãos, eu gostaria de citar um exemplo. Quando eu era mais jovem, eu conheci um grande pregador, né? Um pregador assim que tinha rede de televisão, pregava em canais internacionais. Não sei se os irmãos já ouviram falar do Benny Hinn, né? Os irmãos já escutaram? E não querendo jamais aqui me pôr na função de juiz ou algo do tipo, o próprio Benny Hinn falou. O Benny Hinn era um dos homens que fazia cruzadas que enchiam vários estádios de futebol. Eram milhões de pessoas, né? Tinha cruzadas que eram 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, cruzadas na África que vinha a cidade toda praticamente. E o Benny Hinn chegou uma época na vida dele que ele praticamente já não parava em casa. Ele subia no avião, ia ministrar a palavra do Senhor, voltava para o aeroporto e ia para outro lugar. E ele fazia cruzadas o ano todo. E é justamente isso que ele vai falar aqui, ó. Cuidado com a presunção. O que é a presunção? A presunção é quando você chega num nível de confiança tão grande que você deixa de lado coisas básicas. Então, por exemplo, se eu sou mestre de obra e eu sei construir casa, eu tomo tanta confiança com as coisas que eu paro de ter ali segurança, por exemplo, com capacete, ou me ancorar no local correto, ou se eu mexo com eletricidade. Eu tomo tanta confiança que eu paro de tomar os procedimentos ali que são necessários. No caso meu, né? Às vezes eu estou realizando uma atividade ali.
eu tomo tanta confiança que eu paro de prestar atenção em princípios básicos, usar o capacete, usar uma luva, coisa do tipo. Então, a presunção reside nisso. É você deixar de ter disciplinas básicas. E aí, voltando para a história do Benihim. O Benihim, ele se envolveu tanto no ministério e começou, e isso ele fala no testemunho dele, deixou de lado algumas coisas tão importantes, como, por exemplo, a oração. E aí, ele tinha uma secretária que acompanhava ele, o irmão sabe, o irmão Jorge sabia dessa história? Acompanhava para ele para cima e para baixo. E ela que arrumava a agenda dele. E o Benihim, casado com o filho, o que aconteceu com o irmão? Caiu em tentação. Então ele acabou traindo a esposa dele com a própria secretária. Então quer dizer, como é que um homem de Deus, usado para curar pessoas, usado para ministrar em vidas, cai dessa forma, né? Com uma forma tão banal, tão carnal. E é justamente isso que o item 1 aqui vai falar para a gente, a presunção. Então, são fases da nossa vida que a gente, caminhando com Deus, isso acontece com todo mundo, a gente deixa de olhar para coisas básicas, como a oração, como o jejum, como estar dentro da igreja, que são coisas que levam a gente a chegar aonde a gente chegou hoje. Então, aqui, nessa primeira parte, né, eu analisando, eu botei aqui crentes disciplinados. Então, tem coisas que nós sempre temos que fazer. É como a vida em dois, né? Você sempre tem que ter cuidado para acordar de manhã cedo, dar um abraço na sua esposa, ou fazer alguma coisa que é do lar, porque você sempre vai precisar disso. São coisas básicas, são coisas elementares. E eu citei esse exemplo aí só para a gente começar a nossa lição. E aí o item 1, ele vai falar as vantagens de ser liberto. Então, a gente primeiro vai começar a tratar aqui sobre a liberdade, né? Então, quando você tem liberdade, você pode fazer o que você quer. Você é livre. E com essa liberdade vai nascer os problemas, que foi o que eu acabei de falar. Então, a gente tinha uma liberdade ali no reino espiritual, no caso do Benihim. Em algum momento, essa liberdade foi distorcida e ele acabou caindo. Então, fala assim, as vantagens de ser liberto. Paulo havia acabado de falar do perigo de o crente ser desqualificado para o serviço cristão. Em seguida, ilustra como alguns da nação de Israel, nossos pais, foram reprovados, apesar de terem recebido o cuidado especial de Deus. Foram inúmeras as bênçãos dadas a todos os israelitas após a libertação do Egito. Uma nuvem os guiou e protegeu de modo sobrenatural. 1 Coríntios 10, 1, Êxodo 13, 21 a 22 e 14, 19. Virando a página, a gente temos: passaram pelo mar um obstáculo aparentemente intransponível. Letra C. Foram batizados com respeito a Moisés, identificaram-se com ele e reconheceram a sua liderança. D. Comeram um só manjar espiritual, o alimento provido de forma sobrenatural enquanto estavam no deserto. Letra E. Beberam da mesma fonte espiritual. A água não lhes faltou, também como resultado de uma provisão sobrenatural. E por fim ele conclui: a pedra espiritual que acompanhava os israelitas é uma figura que Paulo identificava como Cristo. Ele, a fonte de todas as bênçãos, acompanhava-os durante a jornada. Então, nessa parte aqui, a gente vai lembrar ali da introdução que eu tinha feito. A pedra era uma figura ligada a quê? A água, não é? Que a gente começou estudando. Então, a fonte da vida aqui estava acompanhando Israel de dia e de noite. Seja no prover da comida, seja no prover da água, seja que as roupas, as sandálias deles não se desgastavam. Então, uma criança de 7 anos, ele usava a mesma sandália com 47 anos. Que eram os 40 anos que eles ficaram no deserto. Era a mesma roupa, era o mesmo chapéu, era a mesma cueca, era a mesma tudo, porque Deus provinha tudo. A fonte da vida não deixava faltar nada. Só que a gente viu aqui, no exemplo de Paulo, que essa liberdade, quando ela não é administrada com responsabilidade, ela vai gerar o quê? Maldição em nossas vidas. Então é interessante a gente lembrar disso e a gente vai estudar isso agora no item 2. Os abusos da liberdade. Então, com todas essas bênçãos, o que a gente tem aí? Entretanto, a maioria dos israelitas que desfrutou dos privilégios da liberdade não foi do agrado do Senhor. Da geração que partiu do Egito com Moisés, apenas Josué e Caleb chegaram a Canaã.
os demais ficaram prostrados no deserto. Foi a demonstração do desagrado de Deus com a geração presunçosa. As tragédias que aconteceram com os israelitas devem ser tomadas como exemplo. Aos cristãos de Coríntio e aos de todas as partes, é recomendável que não se vangloriem da própria condição espiritual. Nós todos caímos em uma cilada perigosa, diz o apóstolo, se nos permitimos pensar que o pecado não tem importância. Os pecados cometidos pelos israelitas, sob a liderança de Moisés, tinham um paralelo com os que eram cometidos na comunidade cristã de Coríntio. Então, uma pausa aqui. Então, o que nós acabamos de ler? A gente tem um povo que foi abençoado de forma a ser igual, não deu valor ou não reconheceu isso dentro de Deus, deixou de cumprir princípios elementares ali do judaísmo naquela época, que eram os 10 mandamentos. Um desses mandamentos a gente pode elencar desde já, que é não adorar a ídolos, ou não se prostrar a ídolos, ou não cometer adultério, como eles cometiam, ou passaram a cometer. E aí, com esses pecados, com esses deslizes, entre aspas, com esse abuso da liberdade, ou como aqui a lição vai nominar, presunção, que é aquilo que você acha que você é capaz de fazer sem ser, né? Você se coloca em primeiro lugar, então você acaba negligenciando princípios básicos. Aqueles mesmos pecados cometidos lá em Israel, quando Moisés estava liderando o povo, vai ser cometido também pela igreja de Coríntio. Então é muito interessante que uma coisa que aconteceu há vários mil anos atrás, que foi a saída do Egito por parte de Israel, vai se repetir com a igreja moderna ali da época, que é a igreja que Paulo está escrevendo essa carta. Então aí Paulo vai elencar cinco coisas que estavam se repetindo com aquela igreja. E às vezes é interessante porque lendo aqui a gente vê algumas coisas que a gente também, né, desliza no nosso dia a dia, digamos assim. Então, o primeiro pecado que ele vai adotar é aqui, ó. Ele vai falar do 1 Coríntios 10, 6. O que fala essa parte aqui do texto? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, agora a gente vai tratar da cobiça. Quando preferiram a comida do Egito ao maná oferecido por Deus. Idolatria. 1 Coríntios 10, 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. E ele continua aqui na nossa revista. Construíram um bezerro de ouro. E eu vou parar aqui no item B, porque é uma coisa que eu lendo a revista, né, para trazer a lição, eu pensei comigo. A idolatria, meus irmãos, ela não está somente naquela pessoa, né, no caso da minha avó, que mesmo convertida ao cristianismo, ela tinha a imagem da Nossa Senhora de Aparecida dentro de casa. A idolatria não é só isso. E eu vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos conhecem aqui o aplicativo TikTok? É um aplicativo que hoje, na minha época, não existia de colégio, mas hoje é uma febre. Tem alguém que tem o TikTok aqui? Todo mundo é crente, né? Ninguém tem. Mentira, irmão. Tem? Eu não tenho, tá? Meus irmãos, Tá mais, meus irmãos. Vou dar uma aviso aqui agora, hein? Meus liderados de jovens, se tiver TikTok, vou disciplinar. olha aí, glória a Deus, aleluia, Senhor. Gente, eu queria deixar aqui minha contribuição na questão da cobiça. Eu achei muito interessante que eu cheguei a postar ontem uma parte lá no meu Instagram, uma parte da passagem Números 10, onde Moisés intercede pelo povo, falando justamente como Deus, vamos dizer assim, abomina a reclamação, murmuração e a ingratidão. Tá? Porque e Deus foi muito específico. Aqueles que viram os milagres, aqueles que fizeram prova de mim, aqueles que eu designei para alguma tarefa, e lá na frente elas murmuraram, até mesmo criticaram, queriam voltar para o Egito. Isso aqui eu queria deixar esse adentro, mas eu queria falar da cobiça, que a cobiça muitas das vezes derruba as pessoas que a gente menos espera.
Porque eu vi uma passagem que Davi venceu um gigante, venceu todas as guerras que ele enfrentou, mas ele não conseguiu vencer a cobiça. E isso aconteceu com inúmeros personagens na Bíblia, acontece com a gente hoje em diversas situações. A gente precisa ficar muito atento a essa questão da cobiça aqui. Porque muitas das vezes a gente não cobiça nem uma mulher ou nem um homem, mas o dinheiro, o status, ou até mesmo o dom do próximo, Uma promoção. uma alegria. Eu queria ter essa alegria que a pessoa tem, um exemplo. E muitas vezes a gente está cobiçando aquilo que não é para ser nosso. A cobiça geralmente é algo que não é nosso, ou até mesmo não é para ser nosso. Então eu queria deixar frisado aqui essa contribuição. Sugiro depois de vocês lerem essa passagem, Números 10, esse capítulo 10 inteiro, que vai ser uma contribuição muito rica para nossos tempos de hoje, que não diferencia em nada. Né? Glória a Deus. E a gente tem inúmeros exemplos, né? Sansão, Davi, Salomão. Todos eles perderam para a cobiça. Judas, Eva, Caim. Né? Olha só, ninguém não foi. Foram pecados diferentes, mas motivados pela cobiça. Entendeu? Motivados pela inveja, motivados por aquilo que não era deles, eles queriam ter. Então, muitas vezes isso passa por a gente. Às vezes a gente está numa busca incessante por uma coisa e cai numa coisa que às vezes. É verdade. E se a gente for analisar até o pecado originário, o homem queria o quê? Uma coisa que ele não podia ter, né? Não podia ter. Se comparou, a artimanha da serpente foi: você vai ser igual a ele. Ele está tentando que você seja igual a ele. E nós já éramos a imagem e semelhança. Sim. E muitas das vezes a gente já tem. Você vê que Davi tinha todas as mulheres que ele queria ter. Salomão tinha toda a riqueza que ele poderia ter. E geralmente a cobiça é daquilo justamente. Você tem muito, você quer aquilo que você tem. Verdade. Glória a Deus. Obrigado pela contribuição, irmão. Então a cobiça aí eu não tinha reparado, mas realmente, a cobiça ela acaba derrubando grandes gigantes, né? Agora, voltando à parte de idolatria, meus irmãos, aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, não quero entrar no mérito. Eu acho que toda ferramenta ela tem seu benefício e malefício. Cabe a nós saber distinguir e saber usar cada uma. Então, isso é para qualquer. A pessoa pode usar o Instagram para pegar o evangelho, pode usar o TikTok para pegar o evangelho, o Twitter, o Facebook, enfim. Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. A pessoa pode usar aquela ferramenta para se edificar. Mas eu quero dar um alerta para os irmãos, aproveitando aqui a questão da idolatria, e falar desse aplicativo, porque hoje o TikTok é o maior aplicativo que tem. E está superando aí os grandes, né? Facebook, Twitter, Instagram, então está passando aí em número de valores. Só para os irmãos terem uma noção, o TikTok faz propaganda nos horários mais caros da rede televisiva brasileira. E são dois, é o Jornal Nacional e o Big Brother Brasil. O Jornal Nacional, a cada 1 minuto de propaganda, é R$1.700.000. E você vê propaganda lá do TikTok nesse horário nobre, em quase mais de 1 minuto ali. Então, isso aí mostra o interesse dessa rede de ganhar espaço na sociedade. Só que tem um detalhe que poucas pessoas sabem. O TikTok, até 3 anos atrás, era totalmente desconhecido. Ninguém sabia o que era. E quem é o fundador do TikTok? É uma empresa chinesa. Então, os chineses fundaram o TikTok, que hoje todo jovem tem no seu celular. E por que eu estou falando de idolatria? Porque hoje você chega na escola e se você tirar uma semana o celular de uma criança, de um jovem, o que acontece com essa criança? Já vi passar mal. A pessoa ficar em depressão. Então, a idolatria não é só para a imagem, não é só um ídolo, não é só uma pessoa. Às vezes é o nosso celular, às vezes é um aplicativo, às vezes é uma imagem que a gente tem. Então, isso é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Então, eu queria deixar só esse recado para os irmãos. A gente tem que se policiar também nas pequenas coisas, não só nas grandes. Pode falar, irmão. Interessante também que a gente for levar a tecnologia ter avançado,
eu estou fazendo um estudo de batalha espiritual e tem um demônio, uma potestade que ela rege, que é o demônio do ar, um demônio do ar. Ela rege tudo isso, rádio, televisão, celular. Então, é uma potestade que tem avançado dia após dia para tirar a atenção das pessoas e voltar para a palavra e para as coisas de Deus. E é um demônio tão sutil que ela domina e subjuga a pessoa sem perceber. A pessoa se torna escrava. Pode. Principalmente as crianças, né? Teve aquele pacto que eles dizem que fizeram, né? Para atrair a mídia infantil para ela. Hoje em dia também tem muito isso nas emissoras de TV. Eles fazem pactos com a maioria das novelas para atrair o público, o povo, né? Até mesmo que nem você falou aí também, que o povo acaba idolatrando muito e vicia e acaba nisso sem parar. Por causa da idolatria e também por causa desse demônio, né? Que falam que fica em volta disso tudo. Verdade, não. No Canadá e Austrália já baniu o TikTok. Outros países estão banindo. Os Estados Unidos já está proibido qualquer área militar não pode Usar. ter TikTok. Por quê? Porque a China tem total controle sobre o aparelho. Ela ouve e filma o que ela quer do seu celular. Ela consegue ver tudo, ouvir tudo em tempo real no seu celular quando você aciona. Não precisa ser acionar o TikTok. O TikTok já está instalado no seu aparelho. Bota ali no aparelho, todo mundo aqui. Eles conseguem acessar a hora que quiser, o que quiser de você. Então, se não me engano, Canadá e Austrália já não podem usar o TikTok no país sendo proibido. Os Estados Unidos vai para essa parte. Nas áreas militares dos Estados Unidos não pode ser. Não pode. Tem que guardar e deixar quieto. Não é aplicativo. Proibido. Meus irmãos, o Trump, assim que apareceu o TikTok, ele foi um dos primeiros a dar esse alerta. Como não tinha nenhuma prova, não tinha nenhum estudo ainda naquela época, o pessoal fala que é maluco, que não sei o que, é um aplicativo, né? E o que aconteceu com o Trump? Ele, por algum motivo, a gente ainda não sabe, mas ele perdeu a eleição, né? De uma forma meio misteriosa, e o Biden ganhou. O Biden, ele abriu mão, ele deixou o TikTok, o projeto de lei que tinha para banir o TikTok hoje já desapareceu do Congresso norte-americano. Então, irmãos, são pequenas portas. O que eu tô querendo? Eu não estou falando mal do aplicativo. Eu estou falando mal das portas que às vezes são abertas na nossa vida. Então, o que eu falei no início, não é só o aplicativo em si, é saber usar. E hoje a gente já está num prenúncio da grande tribulação, de uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, pouco tempo, se Deus quiser, que a gente não vai estar mais aqui. Então, essas coisas são advertências que Deus aqui está nos dando para a gente tomar cuidado. Não mostra. Hoje, exemplo, quando eu trabalhei com um jovem, tem umas 16 horas de TikTok. Aí você vai ver a fundo da pessoa que está acontecendo espiritualmente com ela, a pessoa fica preguiçosa, tem déficit de atenção, não consegue estudar. Desânimo. Desânimo, cansaço. A criança perde o foco nas coisas importantes, fica bitolada naquilo ali, recebendo um monte de enxurrada, sabe lá Deus o quê, né? E aí é isso que acontece, porque enquanto nossos jovens estão assistindo, enquanto o jovem lá na China está aprendendo a ser um grande soldado, uma máquina de matar. Quando quem está com as crianças chinesas desde 3, 4 anos para escola, aprende, olha aqui, vê se eles vão ter um TikTok lá. Tem um TikTok lá na China. Olha aí que vai vencer. Irmãos, essa é a importância, às vezes, da escola dominical, né? Porque a gente consegue trazer para a prática, às vezes, uma coisa que a gente não consegue levar num culto. A gente consegue discutir, a gente consegue ver com profundidade determinados assuntos que não necessariamente se encontram em algum texto bíblico, mas que hoje, na nossa realidade, se faz presente. Então, é importante essa discussão, né? Vamos continuar? Então, aqui, ó, o item C fala da imoralidade, né? Então, prostituíram-se com as filhas dos moabitas, tendo morrido num só dia 23 mil pessoas, chegando a 24 mil o número dos que morreram da praga. Isso aqui se encontra em 1 Coríntios 10, 8, que falava assim: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Letra D. Abuso da paciência de Deus. Reclamaram da comida e colocaram em dúvida a bondade do Senhor. E muitos pereceram mordidos por serpentes. Eu acho que isso aí não é problema só meu, né? Quem nunca reclamou com Deus, ou perguntou, ou questionou a autoridade de Deus?
Isso aí é uma característica do homem, né? Desde criança, a gente se questiona o pai. E eu também, meus irmãos, eu confesso aqui que por vezes eu sou um reclamão, sim. Só que isso é um pecado que aqui na nossa lição ele vai chamar abuso da paciência de Deus. Então a gente abusa da graça, da liberdade que nós temos. E Coríntios fazia a mesma coisa. Letra E, murmuração. Reclamaram acerca da comida. Então aqui ele vai falar do 10:10. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, se tinha maná, eles reclamavam porque tinha só maná. Se começava a cair ave do céu, e eles aí passaram a ter maná e ave, eles falavam que era só a mesma carne. Então, isso chega um momento que se torna um pecado, né? Então, a intenção do coração do homem é muito importante. E a nossa lição vai continuar. Esses 4 versículos fornecem a aplicação prática dos acontecimentos descritos anteriormente. Aos crentes que estão muito seguros de si, que acreditam ser capazes de satisfazer os desejos da carne sem prejuízo da sua relação com Deus e com a igreja, se aplica essa advertência. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e não caia. Nunca estamos livres de certas tentações. Por essa razão, toda vigilância ainda é pouco. A advertência seguida de uma palavra de encorajamento, como para os que são tentados. Letra A. A tentação ou provação não está fora da capacidade humana de suportá-la. Deus promete limitar a intensidade da tentação. Ele é fiel e pode dar o apoio ao que é tentado. Ele faz a provisão de livramento para o tentado. 1 Coríntios para hoje. O que aconteceu com os israelitas, acontecia com os coríntios e pode vir a acontecer conosco. É consequência de não subjugar os desejos carnais, vindo assim a cair em pecado. Pense em quais tentações você tem sido enredado atualmente. Em seguida, examine maneiras de se livrar delas assim que lhe são sugeridas. Então, meus irmãos, é o que eu tinha falado lá no começo da lição. A disciplina é uma coisa muito importante no mundo espiritual. Quando a gente deixa de ter disciplina para certas coisas, nós começamos a fraquejar. As tentações elas sempre vão vir e ela pode nos derrubar. Então, o irmão Ivan falou de alguns personagens bíblicos que por algum motivo, né, no caso aqui a cobiça ou algum pecado correlato, caíram. Então, se a gente lembrar da história de Davi, né, quando Davi pecou, cometeu adultério, o que ele estava fazendo? Os irmãos lembram? Ele estava em casa, né? Ele estava, entre aspas, né, bebendo o cafezinho dele, né, ali descansando em casa, enquanto todo o exército dele estava no campo de batalha. Então, como oficial general, como o homem mais alto do governo, era para estar à frente dos seus homens, e ele estava em casa descansando. Então, essa falta de disciplina, ou esse pequeno deslize, custou muito caro para Davi. Então, para quem não conhece a história, né, Davi vai vir na sacada do seu prédio, uma mulher muito formosa, e aí nasce dentro dele um desejo. O desejo de cometer um adultério. E assim ele faz. Então, a história, eu não vou me perder muito tempo não vou perder muito tempo por causa do nosso tempo, mas ele vai acabar assassinando, entre aspas, o marido dessa mulher, que ele tem desejo, e acaba tendo relações com ela. Então, os irmãos podem... Aqui é claro. Então, essa presunção aqui que fala no item 1 da nossa revista, ela está intimamente ligada com a disciplina. Então, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar ao Senhor, quando nós deixamos de vigiar em certos aspectos, quando nós vemos um problema e achamos assim, não, isso aqui não tem problema hoje, ou isso aqui não vai me fazer mal. Meus irmãos, isso aí é uma mentira do nosso adversário. Nós temos que ter atenção e nos virar contra isso. Então, para os jovens principalmente, longe com a tecnologia, o pecado que chama a atenção do jovem, que é os olhos principalmente, né, que chama a atenção deles, está muito facilitado. Então, o jovem hoje, mais do que antigamente, né,
mais do que na minha época lá do ensino médio, não tinha, estava nascendo ainda o celular. Hoje, os jovens precisam ser mais disciplinados, precisam ser mais atentos. Hoje é muito difícil o jovem só conseguir estudar, só fazer uma prática desportiva, só vir para a igreja já é muito difícil para os jovens. E tudo isso nasce de uma disciplina. E os pais acabam tendo um papel fundamental nesse processo. Não é verdade? E se o pai não cobra, se o pai não é chato, se o pai não exorta, se o pai não proíbe, o jovem vai fazer o que ele quer. E a gente, meus irmãos, não é muito diferente. Meu pai, vou contar um exemplo pessoal. Meu pai, pastor da Assembleia de Deus. Meu pai teve um problema, perdeu a visão. E aí, com o tempo, ele entrou em um estado um pouco, digamos assim, depressivo. Ficava só em casa, não conseguia caminhar, não conseguia ir no mercado, não conseguia fazer mais nada. E meu pai, de dia e de noite, ficava com o celular. Quando eu cheguei de férias, eu vejo minhas famílias só uma vez no ano. Quando eu cheguei de férias para Salvador, eu vi um outro homem. Meu pai pesava quase 80, 90 quilos, meu pai estava quase com 60. Em casa, prostrado, na frente do celular. E eu tomei um choque, porque assim, o exemplo que eu tenho hoje na minha vida é meu pai. Eu vi um homem forte, né? Que brincava comigo quando era criança, que me ajudou a passar na prova, que me ajudou a estudar. Prostrado numa cama, olhando no celular, eu fiquei aterrorizado. E aí, naquele um mês de férias, eu ia passar só uma semana em casa, eu passei o mês inteiro tentando auxiliar meu pai. E conversando muito, insistindo muito, conversando com meus irmãos que estão lá em Salvador, conversando com minha mãe, a gente levantou uma campanha de oração, e meu pai, graças a Deus, hoje conseguiu se libertar. Mas assim, uma arma tão sutil que no seu momento de fraqueza ela ataca. E é o que o texto vai falar. Quem está de pé, cuide-se para o quê? Para que não caia. Então vamos aqui partir para o item 2. Então, assim, essa primeira parte da nossa revista, né, o que a gente tem que sair como ideia? Quais são os pecados ou quais são as minhas fragilidades como homem? E todos nós aqui temos uma fragilidade que pode ser uma brecha para o inimigo usar e utilizar isso contra o evangelho que habita em mim, né, contra a palavra de Deus. Então esse é um pensamento aí que os irmãos com certeza não vão chegar à conclusão agora, talvez em casa, refletindo, lendo a revista, ou daqui a uma semana os irmãos cheguem na conclusão, mas é importante a maturidade espiritual e essa disciplina para fazer essa autoanálise. Então, o item 2, cuidado com a transigência. E aí o texto base é 1 Coríntios 10, 14 e 22. Nesse texto, o apóstolo Paulo adverte contra a idolatria, em particular quanto a comer carne sacrificada aos ídolos e participar de festas religiosas em que se adoram ídolos. Começa com um aviso dirigido aos amados, que não comprometerem com a idolatria, e apelo a serem criteriosos quanto ao ensino que lhe é transmitido. Então, o que é a transigência? Né? O que significa a palavra transigência? Vamos supor que eu tenho uma linha, né? Eu posso ultrapassar essa linha. A pessoa intransigente é aquela pessoa que, em hipótese nenhuma, exige ou passa essa linha. A pessoa transigente é aquela pessoa que tem uma facilidade em romper limites ou regras. Então, o significado dessa palavra, transigência, é justamente isso. E a idolatria é muito clara. Por quê? Porque a idolatria é um pecado que você já sabe que está errado. Você sabe que você não pode adorar outros deuses. Você sabe que você não pode comer comida oferecida a ídolos ou a demônios. E a pessoa, de forma consciente, né, não é um pecado sutil, não é um deslize, ela transige. Então, é um pecado muito mais relacionado à ação. Né? Pode falar, né? Também coisas materiais ou físicas. Sim. Às vezes a gente idolatra um filho, um parente, né, uma pessoa. Às vezes a gente idolatra um objeto, né, que tem objeto que, dependendo, a gente não quer nem emprestar, Verdade. não quer nem que outra pessoa use. Não, mas tem pessoas que não é só o telefone. Sim. Né? São outras coisas, roupa, sapato. A gente acaba idolatrando coisas que são bobas. Sim. E vira uma idolatria. Relacionamento, como a irmã falou, né? Tem pessoas que terminam um relacionamento, parece que a pessoa vai morrer, né?
A pessoa entra numa crise existencial, tem gente que se mata por causa de namoro, de casamento, ou até filho também, né? Que hoje em dia o filho vai embora, não sei, aí a mãe entra numa crise. Então, assim, A mãe é pet agora. pai de pet. Aí é uma outra guerra também. Animais. Né, avó? A gente tava na rua, foi semana passada? Fala aí, fala a situação. O cachorro tava fazendo o que o cachorro faz, né, cara? Meus irmãos, ela pegou o cachorro no colo, botou o cachorro, começou a. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Deixa eu ver a cara, ver a boca. Nada contra o animal, irmão. Assim, nada contra o animal, mas assim, Mas se vê nas partes íntimas dele, pelos bichos, a gente pode ver lá. o cachorro tava todo vestido, tava com um monte de coisa. Eu fiquei assim, eu confesso que assim, eu fiquei um pouco assustado, né? O cachorro tava cheirando a árvore, meus irmãos, né? Qual cachorro que não cheira uma árvore? Cheira o chão. Ela chega e tá com bicicleta, não Então, assim, é uma forma de idolatria também, né? Porque a idolatria, ela não só é a gente colocar coisas na mão de Deus, né? Ou no lugar dele. Vamos, aqui o texto ele vai complementar, né? A idolatria é inconsciente, então página 86. É preciso que os crentes evitem ter uma atitude descuidada e leviana para com a idolatria. Todos os que participam do cálice da bênção, antes é o nome dado ao terceiro cálice da festa da Páscoa, hoje é o cálice da ceia do Senhor, e do pão que partimos, participam igualmente do sangue de Cristo e do seu corpo, isto é, estão em comunhão com o Salvador e desfrutam dos efeitos da sua expiação, estando identificados, em consequência, com o corpo de Cristo, a Igreja. Do mesmo modo, os sacerdotes israelitas, que recebiam partes especiais da carne dos animais oferecidos em sacrifício, participavam do altar, isto é, estavam em comunhão com o ofertante na adoração ao Senhor. Assim, sacrificar ao ídolo é entrar em comunhão com ele e com seus demais adoradores. Toda cerimônia religiosa envolve a comunhão com o objeto de culto e com os outros que igualmente o adoram. Desse modo, é completamente inconsistente para os cristãos participarem de qualquer expressão de culto além do que é devido ao Senhor. Então, essa parte, basicamente, nós analisamos o seguinte: que nós já fomos salvos, nós já fomos libertos, nós já fomos remidos e curados pelo sangue de Jesus, e não podemos, em hipótese nenhuma, se submeter à idolatria, ou à adoração a ídolos, a imagens, a pessoas, a objetos, a animais, a qualquer tipo de coisa. Isso é muito sutil, porque no nosso tempo hoje, né, as coisas estão mais facilitadas, como eu falei lá no início. Então é um perigo constante e nós temos que nos policiar contra isso. Algum irmão quer fazer alguma contribuição nessa parte? Então vamos lá, né? A idolatria demoníaca. E antes de entrar aqui na leitura da lição em si, eu gostaria de fazer a leitura aqui do texto bíblico, né? Não é sempre que dá tempo de fazer isso, mas aqui eu achei importante. Então, 1 Coríntios 10, 19 a 21. Se os irmãos puderem acompanhar. Então, é o mesmo capítulo, só que nós iniciaremos no versículo 19 e iremos até o 21. E a palavra do Senhor fala assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então, naquela época, em Roma, era comum as pessoas oferecerem sacrifícios. Em tempos mais antigos,
que tinha sacrifício de pessoas. Mas nessa época, o sacrifício de animais era bastante comum e era assim corriqueiro. E aqui o apóstolo vai falar justamente sobre isso, da importância de você não ter comunhão com as coisas santas e você também comer ou adotar procedimentos que aquelas pessoas que faziam adorações literalmente a demônio faziam. E aqui ele vai continuar na nossa lição. Ao mesmo tempo em que o apóstolo levanta a dúvida quanto à validade do sacrifício ao ídolo e quanto ao valor do próprio ídolo, afirma que os sacrifícios a eles oferecidos são, na realidade, uma oferta aos demônios. As pessoas dirigem a sua adoração a deuses e, por natureza, não são, entretanto, em associação com os demônios. Se o cristão se envolve com festas idólatras, está expondo a si mesmo e a igreja ao culto aos deuses. Não podeis. É impossível ao mesmo tempo ter comunhão com os demônios e comunhão com o Senhor. Então isso é de conhecimento de todos. Não dá para nós estarmos um dia na igreja e outro dia no terreiro de macumba. Não dá. No domingo a gente está aqui adorando ao Senhor e no outro domingo na missa lá de manhã adorando lá o santo, a santa, enfim. Isso aí é completamente oposto ao que o Evangelho prescreve. Item 3. A idolatria ofende a Deus. O apóstolo Paulo ensina que a idolatria não é uma prática sem significado, mas algo totalmente maligno. É maligna porque rouba a glória devida ao verdadeiro Deus e porque leva as pessoas ao contato e à sujeição aos poderes espirituais inferiores. Eis a razão por que o Senhor tem zelos. Adorar ídolos é ofender a Deus verdadeiro, que não tolera rivais, nem comparações, nem alternativas. 1 Coríntios para hoje. Quais atitudes do nosso dia a dia podem ser comparadas à prática de oferecer sacrifícios a ídolos? Em qual sentido elas comprometem sua relação de exclusividade com Deus? Como fazer para se livrar delas? Então, São três perguntas tanto do TikTok, tanto do que rouba o seu tempo. E no item 3 também, gente, vocês reparem que aquilo que rouba, olha, ó, rouba a glória devida ao verdadeiro Deus. Então a gente tem que ter muita atenção quando até alguém faz algo para você, alguma coisa, a gente tem que ter entendimento que é Deus fazendo para você, sim, tocando, usando aquela pessoa. Muitas vezes a gente pode confundir, a gente pode, talvez inconscientemente, né, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, que é o tema anterior aí, a gente dá os créditos para a pessoa e não entender que vem de Deus. Então, também, aqui, toda essa lição, Coríntios 21, 2, é instrução para a igreja. Né? Então, são para nós cristãos ter um entendimento que tudo vem dele, tudo é para ele. Não é verdade? Não importa se Deus está usando o ser humano, que são os irmãos, o pastor, seja quem for, professor, mas vem de Deus. Muito importante isso. E aquilo que não é de Deus, a gente tem que ter também o mesmo entendimento. Que às vezes a gente fica contra o homem, mas não é contra o homem que você deve lutar, e sim contra potestades, demônios que usam. é verdade. Isso faz toda a diferença. Porque quando a pessoa começa a te perseguir, às vezes não é a pessoa que está te perseguindo. Às vezes é o espírito que a pessoa está te incomodando para te perseguir. Eu estudei uma frase que o seguinte não pode ter. Mesmo o demônio que usou a pessoa para te ofender, use você para guardar raiva e rancor e não perdoá-la. É verdade. A nossa passagem. É verdade. Está sendo usado. E a gente tem que ter atenção para não ser usado também na réplica. É verdade. Gente, o Evangelho, ele tem uma palavra central. Vou botar duas. Primeiro, amor. Segundo, renúncia.
Então você vai renunciar todo o tempo para amar aquela pessoa. Porque se você for ver as condições de amar, de aceitar o próximo, Não é favorável. nada é favorável, vai ser o contrário até. Então você seguir a Jesus, seguir o Evangelho, você vai estar renunciando o tempo todo. Sim, vai renunciar ao TikTok, vai renunciar aos seus prazeres, repara todinho, vai renunciar à cobiça, vai renunciar à idolatria, para você seguir o Evangelho. Se você seguir esses passozinhos aí sim você vai dar o devido e verdadeira glória a Deus. Deus não divide nada com ninguém. Grava isso, ele não divide a glória dele. Não vai dividir. A glória é dele, né? E as demais coisas aqui, tudo são permissões de Deus. E nós precisamos se permitir, né? Abençoar o irmão, ajudar o irmão. Irmãos, só complementando, aqui a gente está falando da transigência, né? Então é aquela linha que a gente ultrapassa sem poder ultrapassar. E aqui especificamente a gente está falando sobre idolatria. Então são vários tipos de idolatria. A gente já de certa forma acabou respondendo essa primeira pergunta, né? 1 Coríntios para hoje, de certa forma a gente já respondeu. E a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte do legalismo. Então a gente já falou aqui da transigência, né, que foi o segundo item, o primeiro foi sobre a presunção, e o último item aqui é o legalismo. A minha intenção hoje é tentar terminar aqui a lição, mesmo que extensa. Mas antes de entrar nesse tema, eu vou contar uma historinha rápida. Então, não sei se todo mundo sabe, né, minha esposa é de Fortaleza, eu sou de Salvador, lá na Bahia. Lá na Bahia, a cidade como um todo, ela é costeira, né? Salvador é uma cidade que é toda na orla da praia. Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro tem a parte da orla, que geralmente é a Zona Sul, a Zona Nobre, e para dentro ali tem mais 1 milhão, sei lá quantos mil habitantes ali dentro. Então é uma cidade muito inflada. Salvador não. Salvador basicamente é ali à beira da praia. Então um local em Salvador chamado Bairro da Paz, que parecido com o nome aqui do que tem na comunidade lá do Rio de Janeiro. Só que é o último bairro praticamente de Salvador. Então deve dar Salvador é muito grande, deve dar uns 30 minutos ali do centro antigo, que é o começo da cidade, até o bairro da Paz, sem trânsito nenhum. Então você pegando em linha reta, seguindo a orla de Salvador, você vai bater lá. O bairro da Paz hoje, tirando lá em região do Centro-Oeste, que tem o maior centro de macumba que tem, é um dos outros maiores centros que existem. E lá, cadê o irmão? Falou da questão da Xuxa, etc. Meus irmãos, todo final de ano, a Rede Globo, praticamente como um todo, se você chegar no seu carro lá, você vai ver várias caminhonetes, Mercedes, BMW, tudo pessoal da Rede Globo. E eles anualmente lá fazem adoração a demônios, fazem sacrifício, fazem compromisso. Isso não é difícil de ver. Vamos tentar terminar aqui. Então, eu contei essa história para a gente ter o que em mente. Às vezes o que a gente está pondo os nossos olhos, ou o que a gente está prestando atenção, botando no nosso dia a dia, ou dentro da nossa casa, às vezes é advindo de Satanás. São ferramentas e pessoas que são consagradas a Satanás. Tem um desenho hoje, e hoje eu vou falar porque eu assisti esse desenho, do Naruto. Meus irmãos, que coisa demoníaca. Porque o número que ele utiliza lá é 666, o número do demônio. Várias imagens relatam a isso, a adorações de demônio. E você pensa, não tem nada demais, né? É um desenho japonês, o asiático nem sabe que existe demônio lá. Puro engano. O diabo, ele é astuto. E ele usa tudo para nos derrubar. E ele começa por onde? Por dentro da nossa casa. Mas uma coisa que eu aprendi, a partir do momento que você abre seus olhos, toma conhecimento, independente da ferramenta, independente se foi oferecido ou não Satanás, se você como homem, como servo de Deus, põe a sua mão, repreende e coloca a autoridade de Deus, expulsa ali a entidade ou o que foi consagrado, aquilo naturalmente vai ser santo. Por exemplo, se você ocupa uma casa, se você aluga uma casa, que antigamente era um terreno de macumba, você vai deixar de morar ali? Você vai passar a morar na ponte ou algum lugar? Não.
você vai chamar o seu pastor, você vai chamar seu irmão, você vai consagrar aquilo a Deus, e a partir daquele momento, o que era oferecido a demônio vai ser oferecido a quem? A Deus. A mesma coisa seu carro. Você compra seu carro. Seu carro era usado ali por um dono de um centro de umbanda, pai de santo, enfim. Se aquele carro era consagrado a demônio, toda hora dava problema, toda hora dava alguma coisa, o carro pegava fogo sozinho, acabava a bateria, pneu estourava. Se você, como servo do Senhor, com fé, adorar e consagrar aquilo a Deus, o que vai acontecer? Aquilo vai deixar de ser, entre aspas, do Satanás e vai passar a ser de Deus. Aquilo ali vai passar a ser objeto de adoração, de exaltação. E é isso aqui que a gente vai falar nesse último tópico da nossa lição, o legalismo. No texto que estamos observando, Paulo expõe que o cristão precisa entender a respeito da própria liberdade. Item 1. Os princípios para o uso da liberdade cristã. Em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo apresenta o mesmo princípio, ressaltando a conveniência das nossas ações diante do que é lícito. Nesse texto, um princípio é relembrado com um acréscimo, e logo a seguir estão outros princípios. Então vamos ler lá 1 Coríntios 10, 23, rapidamente. 1 Coríntios 10, 23. Fala assim: tudo é permitido. É uma passagem até muito conhecida pelos irmãos, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Vamos entender o que esse trecho da palavra de Deus quer nos dizer. Item A. A edificação acima do que é lícito. Há algumas coisas que o cristão não deve praticar porque não são sensatas e não edificam os irmãos, ou não os fazem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais importante evitar essas questões do que afirmar os próprios direitos. Colaborar com a edificação do irmão implica, portanto, evitar certas atitudes, mesmo que tenham o apoio da lei ou não representem um erro. Então, meus irmãos, o que essa parte aqui quer nos dizer? Às vezes, você não vai pecar se tomar uma determinada ação. Mas se aquilo, e a gente fala muito isso na escola dominical, mas é preferível você não fazer do que você escandalizar alguém e afastar essa pessoa de dentro do evangelho. E um exemplo próprio da minha vida, né, eu como fui criado parte da minha vida na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus antigamente a mulher não podia depilar a perna, não podia usar saia, não podia pintar unha, não podia usar maquiagem, não podia usar batom, não podia um monte de coisa. E às vezes, eu via dentro da igreja a falta de sabedoria de uma pessoa estar chegando no evangelho, não sabendo dessas questões, acabar sendo afastada da igreja, por falta de sabedoria. Isso também serve para o mal. Então, a pessoa, quando ela chega com várias coisas. E cabe a nós abraçar essa pessoa, orientar, e com o tempo, Deus vai dar graça para essa pessoa se libertar das prisões. E aqui, eu fiz um estudo ligado ao legalismo. Então, toda igreja, todo ministério, tem 3 pilares fundamentais. Isso aí os irmãos podem pesquisar, vai estar achando de forma fácil. O evangelho, a liturgia e a doutrina. Então, o evangelho é o nosso pilar, é o que a gente não pode abrir mão. A doutrina são os ensinamentos, são as coisas que... Aqui é a doutrina, nós estamos doutrinando, nós estamos passando conhecimento. A liturgia são os procedimentos que nós temos. Então, o pastor, a gente tem uma oração antes do culto, depois o louvor, a palavra, depois uma oração final, tudo isso é liturgia. A pergunta que eu quero deixar hoje nessa manhã é o seguinte: o que a gente não pode abrir mão em hipótese nenhuma? É a liturgia? É o evangelho? É a doutrina? O que nós não podemos abrir em hipótese nenhuma, né, concessões, primeiro, é o evangelho. Porque a palavra de Deus é imutável. E não cabe interpretações nossas. A doutrina também é muito importante.
Porque é a forma como os ensinamentos são passados. Então, se eu falo que não posso adorar uma imagem de santo, isso tem que ser praticado. Agora, a questão da liturgia, que são os usos e costumes, isso muda. Isso muda no tempo, isso muda no espaço. Então, no Brasil é feito de uma forma, lá na África os irmãos dançam, aqui a gente não tem esse costume tão claro. Então, a questão da liturgia não pode ser um ponto decisivo para a gente afastar ou aproximar alguém, né? A gente fazer discriminações a respeito do que é certo e o que é errado. E é justamente o que Paulo está falando. Seja comendo carne, seja não comendo carne, seja fazendo ali, qual o nome do procedimento que a pessoa judaica fazia, o homem? A circuncisão, né? Seja fazendo a circuncisão ou não, isso aí não tem que ser um ponto decisivo. E Paulo falava, me fiz fraco para os fracos, me fiz forte para os fortes. E aqui ele fala, tudo me é permitido, mas tem coisa que não convém. Então tem pontos que vale a pena nós abrirmos mãos para aproximarmos as pessoas para o Evangelho e não causar divisão. Letra B. O outro acima de si mesmo. Esse é um princípio contrário à natureza humana. Não é fácil orientar a vida por ele. Não é fácil considerar os outros superiores a si mesmo. Contudo, como cristãos, devemos empenhar-nos em promover os interesses dos outros e não buscar, de forma egoísta, os nossos próprios interesses. Ou, de certa forma, é o que a gente acabou de falar também. A liberdade acima do legalismo. Paulo já deu orientações sobre a questão da presença do cristão em festas idólatras. O conselho do apóstolo aqui é para o cristão deixar de lado os escrúpulos quando tiver de comprar carne ou qualquer comida no mercado, ou quando estiver à mesa com incrédulos. Não vale a pena, em tais situações, fazer perguntas a respeito da origem do alimento. É melhor nada perguntar, a fim de não termos problemas com a própria consciência e comer do que é comprado no mercado ou oferecido pelo incrédulo, com a lembrança de que tudo vem do Senhor, porque tudo lhe pertence. Então, basicamente, aqui é o seguinte, o que nos acusa, o que pode tirar nossa salvação, primeiro, são as nossas ações e também a nossa consciência. Então, se você tem dúvida em alguma coisa, se você acha que aquilo pode ser um ponto divisor, se aquilo pode fazer você pecar, ou achar que o irmão está achando que você está pecando, não faça. Então, se você for comprar uma carne, que é o exemplo que ele fala aqui, e suspeita que essa carne seja sacrificada, é melhor você não saber, do que você comprar e comer aquilo achando que é pecado. Então, na dúvida, não faça. Na dúvida, não haja. Na dúvida, não pergunte. Basicamente é o que o apóstolo está falando. Letra D, página 88. Consideração acima da condenação. Se, entretanto, antecipadamente alguém avisasse que o alimento desejado é coisa sacrificada a ídolo, seria melhor evitar comê-lo, por causa da consciência daquele que fez a advertência. Paulo esclareceu que não se referia à consciência do que come. Esse irmão bem sabia que o fato de a comida ser oferecida a um ídolo não alterava o caráter do alimento. Mas se a pessoa que lhe desse o aviso tivesse a consciência fraca, por amor a ela, seria melhor não comprar ou não comer tal comida. Afinal, por que deixar que o outro condene a minha consciência? Então, basicamente é o seguinte, cada um aqui tem um nível, né, na caminhada cristã. Então, se o irmão é novo convertido, ou não tem uma maturidade, às vezes ele não vai entender que você, fazendo alguma coisa, você já consagrou aquele alimento, você já consagrou aquele imóvel, já consagrou aquele carro, e aquilo pode ser um escândalo para o irmão. Então é justamente o que Paulo está falando. Pode falar. A letra D aqui está falando de comida que vai à oferecer ao ídolo. Seria meio que o suposto da minha, que eles meio que oferecem ao ídolo deles. Olha aí as crianças. E entrega para as crianças comer. Exato. Exatamente. O irmão quer falar alguma coisa? Então, é justamente isso. São Cosme e Damião, eu não conheço muito, mas desde a época de criança, né, aqueles alimentos ali, por vezes, são consagrados. Então, se você é jovem, se você é criança, come aquilo sabendo que aquilo ali é consagrado ao demônio, você pode fazer duas coisas, né? Você pode comer ou não comer. Você tendo a consciência que aquilo é pecado e comer, você também está cometendo pecado. Então, você está comendo
uma coisa que foi consagrada a demônio. Então não coma. É basicamente isso que a palavra do Senhor está falando. Se a sua consciência fala para você que é errado e você faz, você está pecando. Agora vamos supor uma situação. Você chegou numa situação crítica, não tem o que comer. E às vezes uma pessoa ofereceu algo a alguma entidade. Você orando, você chamando o pastor, consagrando aquilo, orando, você em questão de necessidade, consagrar aquilo ao Senhor, você vai estar pecando? Não, porque você está santificando aquilo com fé. Então isso também é um ponto importante. É o que o apóstolo Paulo está falando. Vamos pular para o último item aqui para a gente concluir nossa lição. O propósito da liberdade cristã. Ao encerrar o debate sobre a comida sacrificada aos ídolos, iniciado em 1 Coríntios 8:1, o apóstolo Paulo apresenta 4 regras para a conveniência dos cristãos no uso da liberdade, a serem apreciadas e, sobretudo, obedecidas. Letra A. Fazer tudo para a glória de Deus. Deve ser a motivação por excelência de todas as nossas ações, deixando de lado a afirmação da nossa liberdade. B. Procurar ser agradável a todos, não sendo causa de tropeço a ninguém e não procurando defender os próprios direitos. C. Buscar o interesse de muitos, sacrificando o bem-estar ou a satisfação pessoal. D. Ser exemplo, tornando-se naturalmente modelo de comportamento para os outros, mediante uma vida dedicada a Cristo. Para refletir, isso é liberdade cristã, livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Conclusão. Nessa lição, foram apontados 3 perigos da liberdade cristã: presunção, transigência e legalismo. Os 3 têm o mesmo grau de periculosidade e trazem sérias consequências à vida cristã e à igreja. Quando somos responsáveis no uso da liberdade cristã, somos, ao mesmo tempo, imitadores de Cristo, o supremo exemplo de alguém que colocou de lado os seus direitos em favor dos outros, o único que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. É por essa razão que o apóstolo Paulo convoca os cristãos a serem seus imitadores, como ele imitou a Cristo. Então, meus irmãos, com a liberdade em Cristo que nós temos, com a autoridade que nos foi dada, nós temos que nos atentar para alguns pontos importantes. E aqui, na conclusão da nossa lição, a gente vê 4 pontos que são fundamentais. Então, tudo que a gente vai fazer, nós temos que fazer primeiro para a honra e glória do Senhor. Se nós agirmos pensando dessa maneira, nós nunca estaremos pecando, porque nós estaremos sempre glorificando primeiro a Deus. Segundo item, buscar ser agradável a todos. Então, Paulo, isso é muito difícil para a gente, ainda mais no dia de hoje. Então, Paulo, ele agia conforme a situação. E às vezes a gente acha que isso é errado. Não, meu temperamento é assim, eu sou assim, é isso mesmo, eu não vou mudar. Mas o servo de Deus, ele se permite se adaptar, sem romper, sem transgredir o que está escrito na palavra, para alcançar os irmãos. Por exemplo, os jovens aqui, prestem atenção. Se na minha escola eu tenho um amigo que gosta muito de futebol, eu tenho uma amiga que gosta muito de moda, ou que conversa sobre determinado assunto, às vezes eu não tenho a menor afinidade sobre aquilo. Mas cabe a eu, como servo do Senhor, estudar, entender e usar aquilo, por vezes, como uma ferramenta para alcançar uma vida. Às vezes você não vai alcançar naquele momento, mas a semente foi plantada. Isso é muito importante. E aí a letra C, ele fala buscar o interesse de muitos. Então, o coletivo, né, de forma geral, o evangelho é bem claro, sempre tem que estar acima do individual. Seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja dentro da escola, do trabalho, enfim. E por último, ser exemplo. Isso aqui também é uma coisa muito difícil. Porque a nossa palavra, ela só tem efeito a partir do momento que as nossas ações têm o mesmo direcionamento do que a gente fala. Então, se eu falo uma coisa, prego uma coisa e ajo diferente, naturalmente eu não tenho exemplo nenhum. Meu exemplo é bom. As pessoas não me reconhecem pela pessoa que eu sou. As pessoas veem uma pessoa falando uma coisa e agindo completamente diferente. Então, o exemplo é a coisa mais difícil, eu acho, aqui desses 4 itens. Porque você, em todos os ambientes,
tem que ser, como eu posso falar, tem que ser verdadeiro, mas verdadeiro no sentido de as suas ações e palavras serem iguais, né? Então, você conhece uma pessoa íntegra quando o que ela fala é a mesma coisa do que ela age, né? Então, uma pessoa fala assim, pô, eu não posso fazer isso, ou isso aqui é errado. Passa um mês, 2 meses, você vê a pessoa numa situação apertada e fazendo aquilo que ela falou que não podia fazer, então você sabe que aquilo ali é a famosa fachada, né? Então, isso é muito importante. Tá bem, meus irmãos? A lição hoje era muito extensa, mas eu acho que foi proveitoso aí, a gente conseguiu concluir. Os irmãos, se eu puder dar uma dica aí, né? Analisar esses 4 últimos itens aqui da nossa lição, na página 88. Eu achei assim relevante no contexto. Hoje, pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos levantar, irmãos, vamos agradecer. Irmão Washington, o senhor pode orar para a gente finalizar e Pode? Aproveita a hora pelo lanche também. irmão Ivan, o senhor quer fazer alguma consideração? Falou certo, a gente se atentar a esses 4 últimos itens aí, porque isso fala muito sobre a motivação. Qual é a sua motivação para fazer o que você faz? É para a honra e a glória do Senhor? Ou é para a sua vontade? É para o seu desejo? É para você se mostrar para alguém, não para Deus? Então a motivação é muito importante para a gente. A gente fica muito feliz, né? Cumprimento aos irmãos com bom dia, paz do Senhor. A gente fica muito alegre e feliz porque a quantidade de irmãos na escola dominical está aumentando. Isso significa que o povo está com fome de conhecimento. E conhecimento traz sabedoria, né? Conhecimento traz poder. E a gente vê que o crescimento da obra, quem dá é Deus. Porque um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Para que o homem não se vanglorie disso, né? Porque a obra é do Senhor. E é uma alegria isso, a gente vê os irmãos crescendo em graça, sabedoria, conhecimento, vindo da escola dominical, né, para adquirir tal tesouro. Né? Então vamos orar agradecendo pelo dia de hoje. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor coloque em nossos corações, ó Pai, o desejo de estar na Tua casa, adquirindo conhecimento, sabedoria no Senhor, ó Pai, porque com esse conhecimento e sabedoria nós vamos errar menos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela presença de todos aqui e principalmente pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor tem nos instruído, ó Pai, no nome de Jesus. E pedimos a Ti, Senhor da glória, que o Senhor nos leve em segurança para o nosso lar, ó Pai, nos dê um culto abençoado hoje à noite. E, Senhor, nós consagramos este alimento ao Senhor, ó Pai, desde o seu plantio, desde o semear, até o chegar desta mesa, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, no nome de Jesus. E nós consagramos a Ti, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que assim alimente o nosso corpo, ó Pai. E assim nós consagramos a Ti. E assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.